Agora vamos então ver o algoritmo de ordenação, ou sorting algorithm. Ok. Ordenar uma tabela consiste em organizar os seus elementos em ordem crescente, decrescente ou numa ordem específica, ok? Numa outra ordem específica. Ok? Então, para dizer que existem vários tipos de algoritmo para ordenar, ok? A gente vai aprender o mais simples, ok? Que é o algoritmo de ordenação à bolha, ok? O Bubble Sort Algorithm. É um princípio muito simples, ok? Ele tem um princípio muito simples, por isso eu escolhi, que é para a gente aprender hoje. O seu princípio é o seguinte, né? Vamos supor que pretendemos classificar em ordem crescente N elementos de uma tabela. Então, vamos começar por supor que o primeiro elemento é o menor e o comparamos com os outros N-1 elementos. Ok? Se o primeiro elemento for de facto o menor, nada acontece. Ok? Caso não, vamos intercambiar o lugar deste com o primeiro menor elemento encontrado. Ok? E a gente vai repetir esse processo até que o primeiro lugar seja efetivamente ocupado pelo menor elemento da tabela. Ok? A gente vai repetir o segundo processo, o segundo passo, com os restantes elementos da tabela, sem tocar nos elementos já ordenados. Vamos ver um exemplo, ok? Temos uma tabela T de inteiro, com 5 compartimentos, como nos exemplos passados. Então, para classificá-la em ordem crescente, vamos proceder da seguinte forma. Aqui, prestem bastante atenção. Esse é o nosso primeiro algoritmo com 2 contadores, ok? Quando vamos falar de tabela de 2 dimensões ou matrizes, a gente vai ter no mínimo 2 contadores. Então a complexidade aumenta, ok? Fica mais complexo pensar com 2 contadores. Então, atenção. A gente vai reter o tamanho da tabela primeiro, ok? N recebe 5. 5 é o tamanho da tabela. A gente pode aqui trabalhar sem o N, ok? E especificar diretamente o tamanho da tabela. Ok? Mas eu pus o N que é para automatizarmos um pouco. Então, a gente vai percorrer a tabela, ok? Né? De I recebe desculpem, a N-1, ou seja, o primeiro elemento, vamos ir do primeiro elemento da tabela ao penúltimo elemento, ok? E depois vamos criar um outro contador que vamos começar a correr do segundo elemento da tabela, ok? J, que recebe de I mais 1. A gente poderia aqui escrever 2, ok? Mas que é para generalizar o algoritmo, eu pus I mais 1, ok? A gente coloca I mais 1, é o algoritmo, que é assim. I mais 1, a N, ou seja, ao último elemento, ok? E depois então a gente vai comparar o elemento de I com o elemento de J. Ok? Qual é o objetivo? O objetivo é ordenar em ordem crescente os elementos de I. Ok? Os elementos de J são os elementos ainda não ordenados. Ok? Temos 2 contadores numa só tabela. Ok. Se o elemento de I, o elemento que estamos a ordenar, né? O que diz o princípio? Que temos que considerar que o primeiro elemento como sendo o menor elemento, ok? Isso caso estivermos a ordenar de ordem crescente. Na ordem crescente da tabela, o primeiro elemento, vamos supor que é o primeiro elemento, ok? Se for, na verdade, esse o caso, nada acontece. Mas se não, né? Se o primeiro elemento, se encontrarmos um elemento de J, ok? Que é inferior ao nosso elemento, então a gente vai fazer o quê? Vai intercambiar esse elemento. Ok? Como é que a gente intercambia elementos de 2 compartimentos? A gente precisa de uma variável temporária. Ok? Vamos colocar o elemento do primeiro compartimento, que é T de I. E depois em T de I a gente vai colocar o elemento do segundo compartimento, que é T de J. E depois então em T de J a gente coloca o elemento da variável temporária. Ok? A gente intercambia esses elementos. Ok? A gente faz esse processo
até o fim da tabela, ok? Até que todos os elementos sejam realmente classificados sem tocar nos elementos já classificados. Fim C, fim D, ok? E fim segundo D. Ok.